Olá, que tal? Eu sou a maestra Patrícia, juntamente com a maestra Vanessa, e hoje iremos aprender um novo conteúdo, muito bem? Olá, turma, tudo bem? Eu sou a professora Patrícia, juntamente com a professora Vanessa, e hoje nós iremos iniciar um novo conteúdo de espanhol. Bem-vindos! Bem-vindos, gente, ao nosso segundo semestre, tá? Estamos iniciando aí mais um semestre, espero que vocês estejam bem. E vocês vão pegar aí a apostila de vocês, está disponível aí no app do Vivina, tá? E vai aí acompanhar a nossa aula de hoje. Perfeito? Bom, turma, a gente vai começar aqui com um conteúdo simples, que são os possessivos, tá? Los possessivos existem em todos os idiomas, inglês, português, espanhol, enfim. Os possessivos são utilizados, tá? Para dar posse, ok? E aí nós vamos falar de algumas regras básicas que são importantes. A gente ter esse conhecimento. Quando a gente se deparar com um texto que tem um possessivo, ou até mesmo uma questão de Enem, ou até mesmo uma questão de atividades de livro, de provas, simulados, enfim, tá bom? Então, vamos falar aqui dos possessivos, tá? Gente, os possessivos são palavras que acompanham o substantivo, tá? E eles não só acompanham o substantivo, como também modificam, tá? Além de acompanhar, eles também modificam. Ou seja, eles fazem com que sejam dadas mais informações sobre determinados objetos, animais, pessoas, lugares, sentimentos ou ideias que os tornem mais específicos. Perfeito? Não existe regra, gente. O bom é isso, tá? De toda coisa no geral, de todo conteúdo, os possessivos não existe regra para ser usado, tá? Melhor ainda, a regra é ter atenção ao contexto, tá? Os possessivos, eles sempre estabelecem uma relação com o possuidor, ou seja, o dono, perfeito? E algo possuído, que é o dono do dono, perfeito? Aqui embaixo, vocês vão dar uma olhada, tá? Vou dizer aqui para vocês, nessa tabela, que vai ajudá-los muito a compreender, tá certo? Uma parte vai ficar aqui, depois a gente vai dar continuidade aqui abaixo, tá bom? Como vocês podem verem, existe aqui o possuidor, tá? Que a gente também pode chamar de sujeito, tá, gente? A gente pode chamar aqui o possuidor de sujeito. Very good? Ok? Perfeito? Após o possuidor, a gente vai falar aqui do possessivo antes do substantivo. Tá? Importantíssimo isso, tá, gente? Em seguida, possessivo depois ou quando substitui o substantivo mencionado, tá? Então, vamos começar aqui pelos possuidores, tá certo? Os possuidores que vão ser colocados aqui é eu, que é ele, tá? Ele não, perdono, eu, tá? Tu do mesmo jeito, tá, gente? Edio e Edia, ele, tá? E ela, perfeito? Continuando aqui a nossa tabela, os TEDs é ele ou ela, gente, mas usados para pessoas importantes, tá? Ou seja, é linguagem formal, tá certo, gente? Linguagem formal que é a pessoa que você vai para uma entrevista, você vai conversar com o seu chefe, tá bom? Então, turma, até aqui, ó, possuidor, nós trabalhamos o singular, tá? Até aqui a gente pode dizer que é o singular. Eu, tu, ele, ella,
usted, e a partir de nós outros, aqui a gente já vai dizer que são nós. Primeira pessoa do plural. Perfeito? Vosotros, a gente tem mania de dizer que são vocês, tá? Ou vós, só que o vós a gente não utiliza mais, tá? Então, vamos colocar aqui só o vocês, tá bom? O ellos, ella e ustedes são eles, perfeito? Ela e o usted, tá, gente? É para pessoas de linguagem formal, ele ou ela, ok? Então, para vocês entenderem aqui a situação, ok? Estamos diminuindo aqui o tamanho da nossa letra, tá? E aí, vocês viram aqui o possuidor. Lembrando, gente, que o possuidor, ele pode ser, tá? O nome de uma pessoa, tá? Pode ser Patrícia, Vanessa, Carla, Mário, Luciano, nós, Patrícia e Amanda. Então, o substantivo, o sujeito, o possuidor, ele pode ser pronomes pessoais ou pronomes substantivos próprios, como também o substantivo comum com o artigo definido. Então, a garota, tá? O garoto e assim por diante, tá? Em seguida, vocês estão vendo aqui o possessivo antes do substantivo, tá? Que quem são eles? Isso aqui vem antes. Yo, me. Então, quando tiver yo, eu vou usar mis. Me ou mis. Tu ou tus. Ello, ella, su ou sus. Ello, ella, usted, su o sus. Nosotros, nuestro o nuestros, nuestra o nuestra. Vosotros, vuestro o vuestros. Ello, ellas e ustedes, su o sus. Perfeito? Os possessivos que vêm depois do substantivo. Esses aqui da coluna do meio são os que vêm antes. Os possessivos que vêm depois do substantivo ou quando eles substituem o substantivo já mencionado. Para mim não repetir gato 2 vezes numa oração, eu posso substituir por um substantivo, por um possessivo, perdono, tá? Para mim não ter essa repetição. Então, nesse caso aqui, o possessivo vem depois. E quem são eles? Mio, mios, tuyo, tuyos. Suyo, suyos. Suya, suya. Nuestro, nuestros. Nuestra, nuestras. Vuestro, vuestros. Suyo ou suyos. Lembrando que para cada um desses tem um sujeito que são esses aqui, que são os possuidores. Perfeito? Para vocês entenderem, tá, gente? Para cada um tem uma pessoa diferente. Até aí, tudo bem? Então, vamos aqui para alguns exemplos, tá? O que está sombreado na tabela são pronomes que mudam de acordo com sua posição. Ou seja, se eles antes ou depois do substantivo. Se eles estão antes ou depois dos substantivos. Exemplo. Olha só os exemplos e os comentários. Esse é o Luiz. Luiz é mi amigo. Então, para mim, eu vou trocar aqui por Joe. Olha só, vou mostrar aqui, ó. Mi. Tá vendo? Joe, mi. Perfeito? Lembrando que amigo é substantivo. Então, o nosso possessivo vem antes do adjetivo, que é essa coluna aqui sobreada, tá? Essa azulzinha aqui. Perfeito? A outra aqui. Luiz é amigo de Pedro. É su amigo hace 10 anos. Então, aqui eu já estou falando do Luiz no pronome pessoal ello, que é ele. Ó, tá vendo? Perfeito? Ellos são mis amigos.
Meus amigos, que é Joe. Tá bom? Eles são meus amigos. Ok? Todas as frases acima, o possessivo me está antes do substantivo, gente. Foi o que eu disse. Quem era o substantivo? Amigo. Tá? Antes do substantivo, ou seja, o possuidor. O possuído, né? Na verdade. Perdono. Que na frase é o amigo. Então, além dele ser o substantivo, tá? O amigo, ele também é o possuído. Perfeito? Outro exemplo aqui claro para vocês. Es verdade que conheces a Beyoncé? Mais uma vez. Es verdade que conheces a Beyoncé? No, pero uma amiga minha la conhece. Não, mas uma amiga minha a conhece. Ok? Então, eu disse aqui, uma amiga minha la conhece. Na frase acima, minha está depois do substantivo, que se refere, ou seja, a amiga. Tá vendo? Ele está vindo aqui depois do substantivo, que é amiga. Perfeito? Este es tu lápis? No, es mío. No, é meu, é azul. Este é teu lápis? Não, o meu é azul. Também o substantivo veio quando, gente? Hein? Depois. E outro detalhe, o possessivo meu substitui a palavrinha lápis. No, es mío, es azul. No, es mío, es azul. Quem é o meu? Lápis. Tá? Então, vamos resumir aqui, tá certo? Para você decidir qual é o possessivo a aplicar, gente, o primeiro passo é saber quem é o possuidor, tá, gente? Quando você se deparar aí com uma frase, o primeiro passo que vocês têm que fazer é descobrir quem é o possuidor, tá? Perfeito? Um exemplo aqui, ó. Amiga tua. Possuidor é tu. Segundo, está atento se o possuidor está no singular ou no plural. Mis amigas. Aí a gente está vendo claramente que está no plural, né? E terceiro, se o possuidor é feminino ou masculino. Nuestros hermanos, nuestras hermanas. Perfeito? O próximo passo aqui, só para dar um contexto final aqui ao nosso possessivo, vamos falar dos pronomes pessoais, tá? Que os pronomes pessoais são justamente, turma, esses possuidores aqui, ó. Ok, ó. Eu, tu, ele, ella, você, nós outros, os outros, tá bom? Então, nós vamos falar um pouquinho rapidamente aqui deles, relembrando, tá? Gente, esses pronomes, eles servem para se referir a pessoas, tá? Que estão envolvidas na ação do verbo ou substituem um substantivo já mencionado. E esse substantivo pode ser uma pessoa, objeto ou animal. Perfeito? Muito bem. Aí tá aqui os pronomes personais, ó. Ele se relaciona diretamente com o verbo, ação e estado, tá? Então, eles se relacionam diretamente com o verbo, eles podem ser ação ou estado, os verbos, tá? Nessa situação, tá? E define quem se relaciona com o verbo, que pode ser, que substitui o substantivo já mencionado, tá bom? Então, aqui eles, ó. Primeira pessoa, singular, yo, plural, nós outras. Primeira pessoa, eu, singular, plural, nós outros ou nós outros, nós. A gente também pode usar para relacionar uma ação do verbo diretamente ao falante ou a um grupo do qual o falante também faz parte, tá bom? Segunda pessoa do singular é tu, vós e os te. Tu, você, senhor ou a senhora, os te. O plural, vós outros e vós outras, vocês e os teus. Perfeito? A gente usa para se relacionar a ação do verbo, do falante, com o seu ouvinte receptor, tá bom? Terceira pessoa do singular, ello, ou ella, ela e ele. Ella, ela, ello, ele. Plural, ellas,
elas, ellos, eles. A gente também usa para relacionar a ação do verbo a outra ou outra pessoa, tá? Que não são nem o falante e nem o ouvinte, é o receptor, tá? O vós, gente, é um pronome da segunda pessoa equivalente a tu, usado principalmente na Argentina e no Uruguai, com a intenção de marcar um regionalismo, ou seja, diferenciar o espanhol que é falado nesses países do espanhol das demais regiões hispanohablantes. Nesse caso, o verbo é conjugado diferentemente como seria com tu. Gaturro, quem sois vós? Olha aqui, tá, gente? Vós. Perfeito? Então, assim como em português, usamos o senhor ou a senhora quando queremos transmitir uma certa formalidade ou respeito. E o nosso interlocutor, que pode ser uma pessoa mais velha, uma autoridade, um chefe e assim por diante, tá? Em espanhol, usamos os tedes, tá? Para falar com autoridades, pessoas mais velhas e assim por diante. Nesse caso, o pronome conjugado exatamente com terceira pessoa, ella ou ello, além de também usar o pronome correspondente le e se, tá bom? Usted es un buen don policial? Los policías somos todos buenos. Empiezo a compreender como funciona a bondade. Já os tedes é somente o plural da segunda pessoa, ou seja, não tem nada a ver com a formalidade e é conjugado exatamente como a terceira pessoa do plural, que é ellos ou ellas. O uso desse pronome é uma substituição do vosotros, que está sendo cada vez menos usado pelos hispânicos. Muito bem? Perfeito, turma? Então, pessoal, nós aprendemos aqui os pronomes possessivos, aqueles possessivos que nós utilizamos antes de substantivos e depois, tá? Falamos aqui a diferença de um para outro. Quando a gente usa antes, a gente certamente está dando a posse, o possuidor, com algo que está sendo possuído. Já o possessivo, ele substitui o substantivo já mencionado, tá? E ele vem depois do substantivo, tá? Pode acontecer de vir antes e pode acontecer de vir depois, mas há uma diferença entre um e outro. Perfeito? Falamos também sobre os substantivos, né? Os substantivos, que na verdade são os comuns, né? Que são utilizados aí depois dos adjetivos possessivos. Perfeito? Os pronomes pessoais também, nós falamos aqui um pouco sobre eles, tá? E aí, o que eu aconselho a vocês, turma? Que vocês não compreendeu, volte aí a videoaula, volta, vai fazendo anotações, tá bom? Anota, ok? Que aí a gente depois vê como é que tá aí o contexto de toda a sua aprendizagem, tá bom? Por hoje é só, espero que vocês tenham entendido, tá bom? Vamos encerrar nossa aula por aqui. Hasta luego, hasta pronto, hasta la vista.